Boa noite. Eu gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor e dizer que hoje tem sido um dia agradável, né? Tá aqui em Uberaba, está um pouco mais fresquinho, está gostoso, né? E mais uma vez nós temos o privilégio de abrir a palavra do Senhor e ver o que Deus tem para nós, né? Na noite de quarta-feira foi falado a respeito do Salmo de número 40, e aí nós tomamos como versículo-chave o versículo 1, que disse: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E aí foi falado no comentário desse salmo da importância de nós esperarmos em Deus. Né? Na nossa vida é importante nós depositarmos a nossa confiança no Senhor, né? Em todas as coisas que nós vivemos. Nós podemos ver, nós chegamos a entender na palavra de Deus que Deus está trabalhando. Independente do que aconteça, independente se nós podemos ou não podemos ver, Deus sempre está trabalhando na nossa vida. Deus sempre está fazendo a obra dele, ele sempre vai cumprir os seus propósitos na nossa vida. É sim, nós entendemos esse lado. Agora, nós temos dificuldade de esperar no Senhor. Isso é fato. Nós temos essa dificuldade. E a questão é que nós gostamos de todas as coisas na hora. Agora, uma coisa que nós temos que entender perfeitamente é o seguinte: até que ponto nós devemos esperar no Senhor, esperar que Deus faça as coisas? Até que ponto nós temos que esperar no Senhor? Porque eu quero dizer isso com muito cuidado, para não falar algo que eu não devo. Mas nós podemos entender que existem dois extremos. Existe o, existe o risco de nós confiarmos no Senhor tanto a ponto de colocar toda a nossa confiança nele e deixarmos de fazer as coisas que nós devemos fazer, confiando que Deus vai fazer as coisas. Que muitas vezes coisas que nós devemos estar fazendo. E nós confiamos que Deus há de fazer por nós. Então isso é um extremo. Mas existe também um outro extremo. E esse outro extremo é aquele extremo de não confiar em Deus e não depositar os seus fardos, não depositar toda a sua confiança no Senhor. Então é necessário haver um equilíbrio, porque esses dois extremos eles são danosos. Por um lado, eu vou confiar tanto em Deus que eu vou deixar de fazer as coisas que eu devo fazer, mas por outro lado, eu não vou confiar em Deus e eu vou fazer as coisas, até mesmo aquelas que eu deveria permitir que o Senhor faça por mim. Então tem que tomar cuidado e deve haver uma certa coerência nesse pensamento. E para podermos entender isso, eu gostaria de chamar isso nessa noite de esses dois extremos, né, essas duas formas de pensar. Ou você assume uma passividade, ou você assume uma responsabilidade. Quando a pessoa assume uma passividade, então isso significa que ela pensa assim: não, o Senhor vai fazer por mim, então eu não preciso fazer nada. Mas existe a responsabilidade, onde ela assume a sua responsabilidade, dizendo: sim, eu devo confiar no Senhor, mas por outro lado eu devo fazer as coisas que eu preciso fazer. Então é necessário entendermos isso, e para nós podermos entender isso, eu gostaria de fazer uma leitura com você em Atos capítulo 12, um acontecimento interessante na vida de Pedro, né? Pedro estava na prisão, e nesse processo de libertação da prisão nós vemos que aconteceram algumas coisas que Pedro tinha controle e outras coisas que ele não tinha controle, e Deus fez por ele. Eu gostaria de ler aqui a partir do versículo 1 até o versículo 11, que diz assim: E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu a sua mão sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, filho de João, irmão de João, aliás, perdão. E vendo que isto agradara aos judeus, continuou, mandando prender bem a Pedro. E eram os dias dos ázimos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que os guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa.
Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas guardava que via alguma visão. Cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Nós temos uma mensagem muito interessante aqui, mas antes vamos ter uma oração. Senhor nosso Deus, querido Pai, agradecemos ao Senhor por estarmos com a Tua palavra em mãos nesse momento e por poder meditar nela. Abençoe, Senhor Deus, esses minutos, que o Senhor seja engrandecido e exaltado nas nossas vidas e que o Teu Espírito Santo aplique esse texto em nossos corações da maneira como lhe convém, da maneira como nós necessitamos. E, Senhor, Te agradecemos, Pai, pelo privilégio de podermos cultuar ao Senhor. Ainda que distantes fisicamente, nós podemos estar juntos espiritualmente. Agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu amado, tem uma mensagem muito interessante aqui, porque nós vemos aqui então que Pedro estava preso, a igreja fazia uma contínua oração por ele, a Deus, e quando Herodes estava prestes a entregar Pedro para ser julgado, mas então veio um anjo do Senhor, e o anjo do Senhor, quando ele chegou, então, nós vemos algumas coisas aqui que aconteceram. Quando o anjo despertou Pedro, Deus fez cair as cadeias ou as correntes que estavam prendendo Pedro. Deus fez cair. Por que Deus tirou aquelas correntes? Porque Pedro não tinha condições, Pedro não conseguia tirar aquelas correntes. Outro fato interessante aqui é que o anjo, quando ele depois que caíram aquelas cadeias, aquelas correntes, o anjo disse: cinge-te. Ele disse para Pedro: cinge-te. Então esse cinge-te significa, quando você significa, quer dizer, colocar a sua túnica, coloca novamente a sua túnica e amarre-a para a gente poder andar. Então isso era cingir, colocar a sua túnica. Então ele disse: cinge-te, e depois ele disse para ele amarrar as suas sandálias e lançar sobre si a sua capa e sair. Por que o anjo não pegou a sua capa? O anjo poderia ter atado as correias das alparcas de Pedro, das sandálias de Pedro. O anjo poderia ter colocado a túnica sobre Pedro, mas não. Ele falou: cinge-te, amarra as suas sandálias e lança sobre si a sua capa. E aí depois eles começaram a andar, e aí chegaram numa porta de ferro que dava para a cidade. O que aconteceu com aquela porta? De repente, ela se abriu por si. Nós sabemos, Deus abriu aquela porta. Por que Deus abriu aquela porta? Porque Pedro estava impossibilitado de abrir aquela porta. Irmãos, eu não quero dizer aqui que isso é uma interpretação, mas isso que nós vamos fazer aqui é uma aplicação. A interpretação do texto é a mesma, não muda, é literal, isso aqui aconteceu de fato. Mas uma aplicação que nós podemos fazer aqui é que nós vemos claramente aqui que o que Pedro podia fazer, o anjo ou Deus não fez por ele. Mas o que Pedro não tinha controle, o que Pedro não podia fazer, Deus fez. E essa é uma boa aplicação que nós podemos fazer nas nossas vidas. O que Deus pode fazer, nós devemos deixar nas mãos dele. Mas o que
nós podemos fazer, nós temos que assumir a responsabilidade de fazer. E não simplesmente sermos passivos quanto a isso, dizendo que nós estamos confiando demais no Senhor, de que Deus vai fazer, sendo que Deus deseja que nós façamos certas coisas. É como, por exemplo, um jovem que vai fazer uma prova na faculdade ou na escola, e ele vai orar por aquela prova, e chega na escola, ele vai confiar em Deus de que ele vai tirar uma boa nota na prova, sendo que ele não estudou em casa. Isso é incoerente. Isso é incoerente. É como uma pessoa que sai, por exemplo, que começa a orar por um emprego, e ele começa a orar: Senhor, me dá um emprego, me dá um emprego. De repente ele senta no sofá da sua casa e fica o dia todo assistindo televisão e não sai para procurar um emprego. Não, isso não é confiar em Deus. Então agora você entendeu a mensagem. O que nós podemos fazer, nós devemos fazer. Mas quando as nossas forças terminam, Deus pode entrar com a dele. Mas o que nós temos a oportunidade de fazer, nós devemos fazer. Então, isso é assumir a responsabilidade. A responsabilidade. E essa ideia, ela começa logo na salvação do homem. Logo na nossa salvação. Porque nós observamos esse princípio, mas nós reconhecemos, Deus é soberano. Nós reconhecemos que a salvação, de acordo com as Escrituras, a salvação não vem nada do homem, é somente de Deus, é Deus quem opera, é Deus quem salva, é obra de Deus na vida do homem. Nós entendemos isso. Mas, por outro lado, Jesus mesmo disse em Marcos capítulo 1, versículo 15, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, sim, a salvação é um ato de Deus, o homem não pode fazer nada para a sua salvação, mas existe também o outro lado. Jesus disse, e não foi à toa, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, isso é uma ordem. Nós vemos em Atos capítulo 7, no versículo 51, por exemplo, que Pedro, enquanto ele estava pregando aquela mensagem que fez com que ele fosse apedrejado, ele disse àqueles homens que eles estavam resistindo ao Espírito Santo. Nós encontramos Hebreus capítulo 3, no versículo 15, que diz, não endureçais os vossos corações. Então, sim, a salvação é um ato de Deus na vida do homem. Mas, ao mesmo tempo, existe uma responsabilidade ali. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Nós sabemos, é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, como diz João capítulo 16, versículo 8. Mas, se o homem não tivesse responsabilidade nenhuma na sua vida, então por que haveria necessidade de um julgamento por algo que o homem não tinha responsabilidade nenhuma de fazer? Então, se haverá um julgamento, é porque há uma responsabilidade. Existe uma responsabilidade. E falando sobre salvação, nós temos João capítulo 3, no versículo 16. Que você pode dizer aí em voz alta ou na sua mente comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crer. Então, quando se trata de salvação, existem algumas pessoas que acreditam no universalismo, ou seja, não, no final Deus vai salvar todas as pessoas. Todos vão ser salvos no fim. E isso é uma heresia. Isso é uma heresia, porque existe uma responsabilidade para o homem. E, meu querido, existe também um pensamento no meio evangélico, digamos assim, que também tem atrapalhado o andamento da obra do Senhor na vida das pessoas. Que é aquele pensamento assim, de que, não, mas no final vai dar certo, porque é a vontade de Deus. Ou seja, com esse pensamento que seria para o outro extremo, como nós usamos o exemplo de alguém procurando um emprego, se essa pessoa procurando um emprego, de repente ele deseja um emprego, ele está orando por um emprego, mas ele não sai para procurar o emprego, ele vai ficar sentado no sofá assistindo televisão com aquele pensamento assim, se eu não tenho um emprego, é porque não é da vontade de Deus. Epa, espere, não é da vontade de Deus? Então, existe um extremo que nós temos que tomar bastante cuidado com isso. Entenda, com essa mensagem eu não estou dizendo de forma alguma que nós devemos dar uma mãozinha para Deus. Não é isso.
Mas a questão é que nós temos que entender que a vida cristã é um trabalho de cooperação. Cooperação. E existem pessoas que não vão concordar com isso, mas é o que a palavra de Deus nos diz. É um trabalho de cooperação, e já já eu vou fazer a aplicação disso na sua vida espiritual, no seu crescimento espiritual, na sua vida com Deus, informando a você e a mim, mostrando na palavra de Deus, de que nós temos que buscar. Deus deseja dar, sim, mas existem algumas coisas que nós temos que buscar. Nós temos que buscar. Porque é um trabalho de cooperação. Nós fazemos a nossa parte e Deus faz a parte dele. 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 9, diz, Paulo disse que eles eram cooperadores de Deus. 2 Coríntios capítulo 6, no versículo 1, também Paulo disse, e nós cooperando também com ele. Com quem? Os versículos anteriores nós vemos que está falando de Cristo. Cooperando com Cristo. Né? Mateus capítulo 28, no versículo 18 e 19, que são versículos muito conhecidos. Jesus disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide. Então, o poder está com Cristo, mas os discípulos deveriam ir. Então, é um trabalho em cooperação. Talvez existam pessoas que vão pensar assim, não é um trabalho de cooperação. Deus, ele é onipotente e ele é soberano. E ele faz tudo conforme a sua vontade, independente do que o homem faça. Ele não precisa de que o homem faça nada. Deus faz tudo. Sim, Deus é soberano, ele é onipotente, sim. Mas nós não podemos desconsiderar que existem certas ações da parte de Deus que entram em cooperação com a vida do homem, com o trabalho do homem. E é aí que nós entramos, irmãos. Porque em Marcos capítulo 16, no versículo 20, diz lá que depois da subida do Senhor Jesus, quando ele ressuscitou e subiu ao céu, os discípulos saíram para pregar por todas as partes, cooperando com eles o Senhor. Então, quando nós fazemos o trabalho do Senhor, quando nós buscamos as coisas de Deus, Deus coopera conosco. Deus cooperando conosco. Em Romanos 8, 26, é um versículo chave para esse assunto. Ele diz assim, e da mesma maneira, também o Espírito Santo, ajuda nas nossas fraquezas. Ou seja, o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. E é interessante esse versículo porque ele não simplesmente está dizendo que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, no nosso crescimento espiritual, nas nossas dificuldades, naquilo que nós precisamos no dia a dia. Não é que o Espírito Santo nos ajuda no sentido de entregar de mão beijada. Não. Essa palavra, o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Essa palavra ajuda, se você buscar ela no original e traduzi-la literalmente para o português, então a tradução dela é literalmente trabalhar junto com alguém. Ajudar alguém a obter alguma coisa. Ou seja, trabalhar lado a lado. Então o Espírito Santo nos ajuda nas fraquezas. Isso significa que o Espírito Santo, ele não simplesmente chega e quando você tem uma fraqueza, o Espírito Santo vai e te ajuda a vencer aquela fraqueza. Não, é muito mais do que isso. O Espírito Santo, ele entra em cooperação com você e comigo para que nós possamos vencer aquelas fraquezas. Então isso é um trabalho em cooperação. O Espírito Santo deseja dar a vitória, mas para haver a vitória nós precisamos fazer a nossa parte. A vitória vem do Senhor, a vitória vem do Espírito, mas essa vitória só é possível quando nós cumprimos aquilo que nós devemos cumprir. E é essa a dificuldade que muitos cristãos têm. Porque tem muitos cristãos com dificuldades, fraquezas e vícios que eles não depositam em Deus a sua confiança. Eles não buscam a vitória. Mas a vitória não vem do Senhor? Sim, mas convenhamos, se fosse esse pensamento, Deus, ele deseja que todo crente viva uma vida vitoriosa. Mas aí fica a pergunta, todo crente vive uma vida vitoriosa? E nós sabemos que não. Por quê? Porque poucas pessoas buscam essa vitória. Então, o que significa tudo isso? Sim,
Significa que nós temos que descansar nas mãos de Deus. Sim, nós temos que confiar em Deus, de acordo com o Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas descansar em Deus não é uma atitude de passividade, esperando que as coisas simplesmente aconteçam. Se nós esperarmos que as coisas simplesmente aconteçam, sermos passivos às coisas que nós devemos fazer, nós caímos num terreno perigoso chamado comodismo. Comodismo. Esse é um terreno perigoso, escorregadio. E existem muitas pessoas caindo no comodismo. Existem muitas pessoas caindo no comodismo. É como de repente você orar por uma cura, mas não tomar os medicamentos para ser curado. Isso não é fé. Isso não é fé. Então tem certas coisas que Deus deseja que você e eu façamos durante esse tempo em que nós temos a oportunidade de fazer. Lembra? Então o título aqui é Espere. Sim, nós devemos esperar no Senhor, mas o que fazer enquanto se espera? O que nós devemos fazer enquanto nós estamos esperando no Senhor? Esperando no Senhor. Então tem certas coisas que Deus deseja e nós precisamos assumir a responsabilidade de dar os passos que precisamos dar para que Deus possa entrar com a força, com a onipotência dele em cooperação para conosco. Por exemplo, Deus deseja salvar almas. Agora, quem Deus vai usar para salvar as almas? Somos nós. Não é um trabalho de cooperação? Isso é cooperação. Então essa é uma coisa que você deve fazer enquanto você tem esse tempo. Enquanto nós estamos esperando em Deus, esperando o livramento do Senhor, esperando a proteção do Senhor, confiando na proteção do Senhor, durante o coronavírus, durante esse confinamento, né, durante esse isolamento nos nossos lares, algo que nós podemos fazer e devemos fazer é testificar de Cristo. Deus deseja salvar almas nesse período também. Deus ainda deseja salvar almas. Então isso é algo que você e eu podemos fazer. É algo que nós devemos fazer. Testificar de Cristo. Olha, existem muitas pessoas hoje sem esperança. Existem muitas pessoas sem esperança, sem confiança, sem fé, buscando uma resposta no meio de tantas coisas erradas que têm ouvido por aí, no meio de tantas falsas doutrinas, tantas mentiras, tantas heresias. Existem pessoas que não conhecem a verdade, e aí cabe a nós levar a verdade até elas. E para isso nós podemos usar essa ferramenta que nós temos, a mídia que nós temos, Facebook, WhatsApp e etc. Tudo isso aí nós devemos utilizar para a honra e glória do Senhor, testificando de Cristo. Mas o problema é que quando nós abrimos as redes sociais, o que nós encontramos são muitos cristãos que deveriam estar rogando a Deus pela salvação de almas, testificando de Cristo, ajudando pessoas a confiarem no Senhor. Ao invés disso, brigando para ver se o presidente está certo ou se o presidente está errado. Se tal governador está certo ou se o governador está errado. Se o prefeito está certo ou se o prefeito está errado. Se tal decreto está certo ou se tal decreto está errado. Meu amado, isso não vai levar a lugar nenhum. Isso não leva a lugar nenhum. Pelo contrário, enquanto pessoas estão envolvidas com essas coisas, as almas estão morrendo, indo para o inferno sem esperança, e nós estamos fazendo o quê? O quê? Temos visto pastores se envolvendo com questões, discussões políticas nas redes sociais, cristãos se envolvendo com discussões políticas, pessoas ali digitando palavras horríveis por causa de política, por causa de preferências. E assim as almas morrendo e indo para o inferno. Testifica de Cristo. Isso é algo importante que você deve estar fazendo, que eu devo estar fazendo durante esse tempo. Então usa as redes sociais para ser uma bênção. Outro exemplo de algo que nós devemos estar fazendo também é com relação ao nosso crescimento espiritual. Ao nosso crescimento. Nós sempre ouvimos cristãos dizer assim,
ore pelo meu crescimento espiritual. Ore pelo meu crescimento espiritual. Irmão, presta atenção nisso. Sim, tá certo. É um bom pedido de oração. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Simplesmente pedir oração para crescimento espiritual, isso não vai te dar crescimento espiritual se você não buscar crescimento espiritual na palavra de Deus, no relacionamento com Deus, na oração com o nosso Deus. Então, vamos deixar de ficar pedindo crescimento, mas também buscar o crescimento. Buscar o crescimento. Quer crescer espiritualmente? A palavra do Senhor se encarrega disso. Nós precisamos buscá-la. Em 1 Pedro 2,2 nos afirma isso. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então, ou seja, crescimento espiritual sem a palavra de Deus é impossível. É impossível. Então, muitos cristãos, eu sei, têm o seu tempo limitado, têm as suas dificuldades com relação a tempo. Muitos cristãos, imagino eu, que gostariam de investir mais tempo na palavra de Deus para o seu crescimento, mas por causa do trabalho, da escola, da faculdade, do curso ou de alguns outros afazeres, eles não disponibilizam de tanto tempo quanto gostariam. Mas esse momento em que nós estamos passando é um bom momento para buscar o crescimento espiritual. É um bom momento. Então, se você, como quase todos os cristãos, infelizmente quase todos, nem todos, mas se você, como quase todos os cristãos, tem o bom costume de estar na igreja no domingo à noite, então esteja na igreja no domingo à noite. E nesses tempos em que nós estamos impossibilitados de congregar, busque o crescimento espiritual através de uma mensagem. Se você tem esse bom costume de estar na igreja no domingo à noite, não deixe isso cair por terra. Aproveita, mesmo que você não esteja na igreja esses dias, aproveite aí a mídia, ouça boas mensagens da palavra de Deus. Boas mensagens. Não começa a engolir todas as coisas que tem por aí. Tem muita coisa ruim rondando por aí. Mas busque boas mensagens de fontes confiáveis, onde a palavra de Deus é a única regra de fé e prática. Tudo que for dito, tudo que for falado, busca comprovação na palavra de Deus. É o nosso manual, é a nossa regra. Então, crescimento espiritual. Tem muitas pessoas que gostariam de ter crescimento, mas não buscam esse crescimento. É algo que nós devemos fazer. É algo que nós devemos buscar. E outro exemplo também aqui, um relacionamento com o nosso Pai Celestial. Relacionamento com o Pai. Esse foi o assunto de hoje de manhã. Intimidade com Deus. Se você não assistiu, te encorajo a assistir o vídeo. Está no YouTube, da Igreja Batista Regular, da Igreja Batista da Graça, em Uberaba. E está no Facebook também. Intimidade com Deus. Esse é um bom momento para buscar uma intimidade, um relacionamento com o nosso Deus. Já pensou? Você já considerou isso? Nós temos um Deus que deseja se relacionar conosco. Provérbios 3:32, a versão trinitariana, diz assim, que Deus com os sinceros, Ele tem intimidade. Deus tem intimidade com os sinceros. Irmãos, quantas vezes nós perdemos tempo com discussões tolas, coisas fúteis, coisas que não vão trazer benefício nenhum para o reino espiritual, para o reino de Deus, e nós deixamos de ter um relacionamento com Deus, deixamos de orar, nós deixamos de lado a oração, deixamos de lado a leitura da palavra de Deus, o estudo da palavra, nós deixando de lado a oração e o estudo da palavra, isso é automaticamente, embora nós não reconhecemos, mas nós estamos deixando de lado o nosso relacionamento com Deus, e nós temos um pai que deseja ter um relacionamento com seus filhos. Deus quer se relacionar. Eu não duvido de que muitos cristãos hoje, aos nossos arredores, poderiam estar ouvindo uma boa mensagem da palavra de Deus, mas não estão ouvindo mensagens da palavra de Deus, não estão lendo a palavra de Deus, não estão orando ao nosso Deus. Por quê? Porque não querem um relacionamento íntimo com Ele. E esse é um bom momento de buscarmos um relacionamento com Deus. Converse com Deus. Converse com Deus. Falamos de tantas coisas, falamos de política, falamos do vírus, falamos das dificuldades sociais, da crise que está acontecendo. Mas será que nós estamos falando com a pessoa certa? Converse com Deus.
O autor do livro Ocupado Demais para Deixar de Orar, ele escreveu algo interessante. A oração é um atentado à autonomia humana, uma ofensa à independência do viver. Para as pessoas que vivem apressadas, determinadas a vencer por si mesmas, orar é uma interrupção desagradável. Orar se torna uma tarefa desagradável para aquele que não busca a vontade de Deus. Será que é por isso que pessoas não têm buscado a Deus em oração? Irmãos, concluindo aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 5, no versículo 19, diz assim: não extingais o Espírito, ou não apagueis o Espírito, que significa não abafar a ação do Espírito Santo, sufocar. Deus deseja fazer muitas coisas na nossa vida, muitas coisas. Mas nem todos os filhos de Deus assumem a responsabilidade daquilo que devem estar fazendo. E ainda esperam receber os benefícios daquilo. Pessoas desejam crescimento espiritual, mas não o buscam. Pessoas desejam entendimento na palavra, mas não o buscam. Pessoas desejam um bom relacionamento com o Pai, mas não o buscam. Então isso se torna impossível. Deus só pode nos dar conhecimento, entendimento na palavra e crescimento espiritual se nós buscarmos tudo isso na palavra de Deus. Deus só pode ter um bom relacionamento, um relacionamento de intimidade conosco, se nós buscarmos esse relacionamento íntimo com Ele. Então esse é um bom momento. Esse é um bom momento. Então não se esqueça, Deus ele é onipotente e Ele é soberano. Mas a vida cristã é um trabalho de cooperação. Nós fazemos a nossa parte e Deus cumpre as suas promessas. Deus sempre cumpre a sua vontade. E para cumprir a sua vontade, Ele deseja usar a nossa vida. Então aproveita esse momento. Aproveita, testemunhe de Cristo, cresça espiritualmente no conhecimento da palavra. Busque a Deus. Não se esqueça de Deus. Mesmo sem poder ir à igreja por enquanto, mesmo sem poder fazer essas coisas juntos com os irmãos, então entenda, nós ainda somos igreja e nós temos um papel a cumprir. E um papel importante de todos os papéis que nós temos é o crescimento do corpo. E nós somos o corpo de Cristo. Não importa se é entre quatro paredes, dentro de um salão juntos, ou se é cada um na sua casa, cumprindo o seu isolamento. Nós somos o corpo de Cristo. Temos que crescer, ler a palavra, crescer espiritualmente, crescer no relacionamento com Deus, testificar de Cristo. A obra do Senhor não pode parar. Esperar em Deus? Sim. Vamos continuar confiando e esperando. Mas o que eu vou fazer enquanto eu espero? Tá aí algumas coisas que nós devemos estar fazendo. Então, novamente eu digo, não é dar uma ajudinha para Deus. Deus ele é onipotente. Ele não precisa da nossa ajuda. Ele não precisa. Ele é soberano. Por outro lado, existem algumas coisas que Deus deseja fazer, mas Ele não faz, porque nós não buscamos. O Senhor Jesus Cristo, num determinado momento, ele disse que, a palavra de Deus disse que ele não pôde fazer muitos milagres. Por quê? Por causa da incredulidade do povo. João 10,10, o Senhor vem nos dar vida abundante. Por que muitos cristãos não experimentam, não vivem essa vida abundante? Porque não buscam o Senhor. Não buscam o Senhor. Porque existem muitas pessoas que não têm certeza da salvação. Por quê? Porque eles não creem no Senhor Jesus. Jesus disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. Já se arrependeu dos seus pecados? Se não, o Senhor Jesus Cristo, Ele morreu. Ele morreu na cruz para te salvar pelos seus pecados. Arrependa-se. E assim, logo depois do arrependimento, quando Jesus te salvar, comece a cumprir a vontade de Deus. E para nós que somos salvos, sabemos o que temos que fazer esses dias. Então, vamos fazer. Amém? Gostaria de terminar com uma oração. Pai, agradecemos ao Senhor por essa porção das Escrituras que nós lemos. Que o Espírito Santo venha aplicar isso em nossos corações. Pedimos ao Senhor a Tua graça para que o Senhor nos ajude, Senhor, a podermos cumprir aquilo que nós precisamos cumprir. Assumir a responsabilidade daquilo que nós precisamos fazer, sabendo
que a vida cristã é um trabalho de cooperação. O Senhor deseja fazer muitas coisas nas nossas vidas, mas o Senhor não faz muitas coisas, porque dessas coisas para o Senhor fazer, isso depende de nós. O Senhor não obriga ninguém, o Senhor é justo. Então que nós possamos cumprir o nosso papel como filhos de Deus. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos feito e abençoe-nos a nossa semana. Abençoe cada um de nós. Agradecidos nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amado, que Deus te abençoe. Uma ótima semana para todos nós e até quarta-feira, às 7h30 da noite. Tá certo? Que Deus te abençoe.